Oi, amores, tudo bem? Boa noite. Estamos de volta aqui na nossa quarta-feira, querida, amada. Por mim, sempre esperada, espero que por vocês também, que vocês se sintam sempre assim, com aquela ansiedadezinha de saber o que a gente vai falar na noite de hoje, né? Então, estamos aqui já de novo, reunidos, e eu estou particularmente muito feliz, eu vou dizer para vocês o motivo, porque nós, lá no santuário, recebemos, Jussara, boa noite, querida, recebemos a orientação e a autorização de abrirmos para trabalhos internos, né? Então, nesses trabalhos que nós temos feito, só os médios, já trabalhamos semana passada e agora essa semana, então nós estamos fazendo os trabalhos de atendimento aos irmãos desencarnados, né, nas mesas, fazendo o desenvolvimento, o trabalho mediúnico que a gente precisa fazer, porque nós já estávamos, assim, todos nós muito necessitados disso, né? O médium, quando para determinadas coisas, ele acaba sentindo isso fisicamente, emocionalmente. Então, apesar de estarmos direto nos tratamentos à distância, a espiritualidade permitiu, então, que a gente abrisse a casa só para trabalhos internos. Então, os médios vão, fazem o trabalho, poucos médios na segunda-feira e poucos médios na terça-feira. E assim temos feito as orientações, nosso mentor tem se apresentado, como nós vimos semana passada, quando eu trouxe aqui assunto da mensagem inaugural dele, né? E isso para nós tem sido assim, muito, muito gostoso, porque foi quase que aquele assim, uma viagem de volta para casa, sabe? Quando uma viagem muito longa, e aí voltamos para casa. É essa sensação que a gente está tendo com o retorno assim, dos nossos trabalhos, mesmo que ainda de forma tímida, né? Quando começarmos, tivermos autorização efetivamente para atendermos, voltarmos a atender, abrirmos aos nossos assistidos, amigos, visitantes, aí vai ser um sucesso absoluto. Mas falar nisso, por falar em sucesso, a gente aqui não pode jamais deixar de agradecer o sucesso que foi a nossa feijoada. Nós fizemos uma campanha nesses últimos dias para ajudar-nos, né, financeiramente e também para nos motivar ao retorno ao trabalho físico dentro da nova sede. Nós fizemos uma feijoada, fizemos para entrega, para vender. Quer dizer, vendemos para entregar, não para as pessoas irem comer lá, né, porque a casa está fechada. Então, entregávamos na porta, aqueles que compraram iam buscar, fizemos também um grande sistema de entrega, né, para poder evitar tumulto, evitar que muitas pessoas fossem lá, e a nossa feijoada foi um sucesso. Então, o nosso agradecimento, assim, pura gratidão, honesta gratidão a todos que nos ajudaram, que cooperaram conosco, em todos os sentidos, os que compraram a feijoada, os que fizeram a feijoada que estava deliciosa, e encararam um fogão a lenha, num dia em que Cuiabá estava 43 graus, eu imagino, vamos tentar imaginar, ali onde estava o fogão a lenha aceso, quantos graus eu estaria, e as pessoas trabalharam diuturnamente. Então, a gente só pode agradecer, né? E tê-los sempre junto a nós, graças a Deus. Então, a feijoada foi feita, foi comprada, feita, vendida, organizada, tudo pelos médicos, né? Então, somos obreiros em todos os sentidos. Os tratamentos à distância continuam e devem continuar, e assim será. Rogo a todos vocês, aqueles que estão, que continuem no tratamento, que façam o tratamento e que confiem nesse tratamento, não deixem de fazer. Casos salvos, raríssimas exceções, casos muito singulares, têm sido feitas também as cirurgias à distância, como já tínhamos falado, mas somente sob a orientação. O que agora muda é que essa orientação que era feita, eu e um outro médico, junto ao doutor, o nosso vovô, agora vai ser feita lá na segunda-feira, e ele vai, inclusive, dar a resposta
ou por psicofonia, ou por psicografia. Então, quem quiser alguma orientação, tirar alguma dúvida, etc., o momento é esse. Ou entre em contato conosco aqui pelo Facebook, pode entrar em contato conosco pelo Insta, pelo YouTube, pela página do Face, pelo nosso WhatsApp, quem tem os telefones e contatos, para que a gente possa ver isso para vocês, tá bom? Então, vamos começar a nossa conversa da noite de hoje. E eu agora, então, como eu estou muito animada, como vocês podem ver, eu também trouxe hoje a mensagem do nosso mentor dessa semana, que é muito importante. Ele fala sobre responsabilidade. E responsabilidade, a gente sempre tem que se perguntar até quando eu posso ser, até quando eu posso me dar o direito de ser, até quando eu posso fingir que não existo e fico por aí, na vida. Então, até quando eu posso me dar o direito de ser irresponsável, né? Porque a responsabilidade à luz da doutrina espírita, na visão cristã, ela não é um ato de tão assim ligado à matéria, tão ligado a questões nossas, como a gente acostumou a entender e foi ensinado a ser assim, né? A responsabilidade vista pela doutrina, ensinada pela doutrina, ela vai muito além disso, né? Então, responsabilidade é algo que estarta no homem o sentido pleno de que ele é um ser que convive dentro de uma estrutura e que está sujeito a essa estrutura, gostando ou não, crendo ou não, querendo ou não, né? Então, responsabilidade, ela é a manifestação muito clara, muito direta da lei de retorno, da lei de ação e reação, né? Que é uma lei divina, muito bem vista, e muito bem quantificada, muito bem aplicada por Newton na terceira lei de Newton, né? Então, assim, a responsabilidade ela é ligada a isso. Quando o homem percebeu que tudo que ele faz gera um resultado, que esse resultado ele tem que dar conta desse resultado, isso é responsabilidade. Então, responsabilidade é dar conta do que fazemos. E para que o que fazemos, para aquilo que a gente precisa dar conta, seja bom, para que a gente possa, de fato, lidar com coisas boas, positivas, etc., as nossas ações têm que ter essa direção. Então, não adianta a gente querer ser grosso, irascível, maledicente, mentiroso, criador de caso, chutador de balde na vida e querer que o mundo retorne para nós com amorosidade, com felicidade, com carinho, com atenção, com compaixão, porque não é assim que a coisa funciona, né? Então, isso é a lei da semeadura, que tão bem fala, né, Emmanuel, numa frasezinha tão simples e amplamente repetida por aí, né? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente pode plantar o que quiser. A gente está livre para plantar, isso é o nosso livre-arbítrio. Então, vamos plantar o que quiser, mas saiba que só pode colher o que plantou, né? Não adianta você plantar tomate e esperar que nasçam morangos. Então, essa é a analogia. Não é que você pode até largar a sua plantação, virar as costas e ir embora, é uma forma também da irresponsabilidade atuar, né? Não querer dar conta do resultado das suas ações, né? Isso é o sentido de irresponsabilidade, né? Agora, se o que não dá para compreender é ainda pensarmos de forma tão imatura, tão infantil, que se a gente vai lá, abre um buraco na terra, coloca semente de tomate, fica sentado esperando que o morango nasça. Então, isso não existe. Então, tudo que a gente planta, tudo que a gente faz, tudo que a gente projeta no nosso mundo retorna a nós, no mínimo em igual intensidade, podendo ser de intensidade maior, dependendo da força de retorno que ela vai adquirir. Por quê? Porque se nós somos, por exemplo, um ser humano irascível, ou seja, aquele que gosta de provocar situações, que está sempre com raiva, que gosta de provocar, aquele que
provoca cisânia, que adora criar situação. Os traidores, os fofoqueiros, os manipuladores de opinião, tudo isso, né? Então, que esses seres, assim, uma pessoa assim, que tem essa atitude, que está atingindo, que joga dela numa intensidade para o mundo que vive, sem nem saber, não está nem aí a quem atinge, né? Pode atingir 100, 1 milhão de pessoas. Então, conforme o número de pessoas que atinge, a sua desatenção e a sua ação nefasta, essa ação vai retornar. E não vai retornar por uma pessoa, vai retornar por todas as pessoas que atinge, né? Por quê? Porque se não retorna diretamente, tipo, você vai, xinga uma pessoa, a pessoa te xinga de volta, ou você vai agredir uma pessoa, a pessoa te agride de volta, mas como pode retornar indiretamente. Você atinge o número X de pessoas e o que se estabelece nessas pessoas, no conjunto social, o que se estabelece no coração, no pensamento, no conjunto dessa sociedade da qual você pertence, ali você cria danos. Então, as pessoas vão viver no dano e esse dano retorna a você também. Então, você não estará livre do dano, você não estará livre da consequência do que você faz, né? Pode não ser diretamente, mas indiretamente, de alguma maneira, se você destrói uma sociedade, você vai viver numa sociedade destruída e o dano disso, o ônus disso, você também vai viver e pior, vai ter que dar conta, né? Então, assim, a responsabilidade é isso. Eu sei que eu estou aqui, que eu tenho um determinado livre-arbítrio, então eu vou ter que procurar usar isso de bom modo, a bom termo, com justiça, com ações do bem, para que esse livre-arbítrio me projete respostas boas, para que as minhas ações me retornem respostas boas, retornem a mim e ao todo que eu vivo, né? Então, isso foi o nascimento da responsabilidade lá no homem primitivo, quando ele percebeu que quando ele tacava uma pedra em algum lugar, aquela pedra podia voltar, ou quando ele fazia alguma coisa com alguém de alguma maneira, aquilo retornava também para ele, né? E assim, quando ele dava um tapa em alguém, alguém retornava um tapa. Quando ele dava uma desatenção a uma coisa, algo acontecia ali, naquele sentido, quando ele fugia ao seu papel de cuidar, por exemplo, né? Então, tudo isso. Então, até esse exemplo do cuidar, né? Então, se nós temos, por exemplo, a resposta indireta, né, das nossas semeaduras, por exemplo, nós temos a obrigação moral de educar e cuidar uma pessoa, né, nossos filhos, diretos ou indiretos, nossos pais, seja lá quem for, e nós não fazemos isso bem feito, nós falhamos muito ou fazemos propositadamente errado pela negligência, pela preguiça, pela falta de vontade de ser melhor e de projetar o melhor no outro, aquele outro estragado vai voltar para você. Aquele outro estragado, se é o seu filho, será um filho que lhe dará 1000 problemas, desgostos, decepções, angústias, intranquilidade, e depois será esse filho que cuidará de você na sua idade avançada, que poderá cuidar ou não, ou colocar alguém 1000 vezes pior, ou cuidar de você tão mal quanto você cuidou. E mais ainda, quando nós desencarnamos e voltamos depois como os nossos netos, bisnetos, tetranetos, vamos estar recebendo a educação que a gente deu, porque isso vai indo, né, como uma bola de neve, e a gente vai estar, então, na mão de pessoas que nós, no nosso passado, mal educamos. Então, isso tudo é retorno, é lei de retorno, tá? Isso são as nossas semeaduras. Então, nosso querido mentor, na abertura dos trabalhos, fala muito sobre isso, né? Sobre a questão de responsabilidade, quando se referiu à situação que hoje nós estamos enfrentando muito intensamente no Centro-Oeste, no Pará e na Amazônia, e de forma também já bastante acentuada em outros estados do Brasil, que é esse grande incêndio, que é uma coisa que está consumindo a nossa nação, que está consumindo o nosso país, que está consumindo a nós,
consome, inclusive, o oxigênio que a gente respira, né? E estão colocando muito mais monóxido de carbono no ar. Então, até o nosso oxigênio está sendo devorado por esse incêndio, né? E aí, o nosso mentor fala assim, e isso eu achei que foi muito, muito, muito interessante que ele fala. Querem saber quando isso vai acabar? Ainda vai levar um tempo, diz ele. Pela tristeza, mas como resposta aos equívocos da humanidade, não é à toa e não é sem propósito que a pátria do Evangelho arde como se fosse no fogo do inferno. E aqueles que ainda não ardem, arderão. E aqueles que ardem, secarão. E aqueles que secarem, renascerão. E aqueles que partem, voltarão. Isso se chama transformação, renovação, redirecionamento das vibrações necessárias a este planeta e a esta pátria. O fogo é real, mas também é simbólico. O fogo dói, mas também purifica. O fogo destrói, mas reconstrói em seguida de sua própria cinza. Isso significa que o Brasil se prepara como pátria física e como pátria espiritual para entrar, por fim, na pátria do Evangelho. Mas não depende somente da espiritualidade, e dela não depende nada. Depende exclusivamente de cada um, de cada um. Olha aí o sentido de responsabilidade. Façam o papel do bom cristão em todos os momentos, todos os dias, todas as horas, em todos os minutos. E não tem desculpas. É hora de ser cristão. E não há outro caminho e nem outra possibilidade para que façam valer a pena toda essa destruição, toda essa dor, toda essa agressão. Se não houver um sentido em cada um de fênix, se houver o sentido de fênix, não há um resultado prático e não há um resultado, e não haverá uma esperança. Cada um tem que ser uma fênix, entendido, né? Nascerão das cinzas e viverão em outra esfera psicológica e espiritual, simbolicamente e veramente. Que Jesus ampare e abençoe cada um. Graças a Deus. Outras partes da mensagem se referem muito aos nossos trabalhos internos. Mas essa parte me emocionou muito, mexeu muito comigo, porque ele está falando, aqui ele fala do sentido muito verdadeiro, muito direto, da chamada lei de destruição, que são uma das leis naturais e divinas, né? Então, ele fala o quê? Que ainda haverá tempo, ainda vai arder, né? Ainda vai continuar ardendo por um tempo, né? É uma tristeza? É. Mas vem como resposta aos equívocos da humanidade. E não é à toa, e não é sem propósito, que é a pátria do Evangelho que arde. Olha, gente, isso, por que ele está nos chamando? Olha o sentido aí que ele coloca. Vem em resposta aos equívocos da humanidade. E não é à toa que é aqui que está ardendo. Por quê? Porque todos nós, depois, qualquer um que leu o livro de Humberto de Campos, ou que ouviu falar, ou que ouviu alguém falar, acha, ai, que lindo, o Brasil é a pátria do Evangelho. É, o Brasil é a pátria do Evangelho quando este Evangelho existir dentro de cada um de nós. Enquanto nós não formos cristãos, não é no sentido de dizer Senhor, Senhor, não, é no sentido de ser cristão prático, fazer o bem e amar, acabou, ponto. Dar sentido, utilidade, prioridade à sua existência para o trabalho no bem, para fazer o bem, para amar, para projetar isso no seu próximo, enquanto a gente não
colocar a pátria do evangelho em nós. Isso, o Brasil não nasce pátria do evangelho à toa, porque pátria do evangelho não é um estado físico, é um estado espiritual, é um estado psicológico espiritual. E ele é claro quando diz: o fogo vem como resposta aos nossos equívocos, é a tal da responsabilidade, é a tal da reação a tudo de errado que a gente faz, porque fazemos muito errado, inclusive fisicamente, porque as pessoas até hoje fazem queimada. E lá no Pantanal fazem, os fazendeiros, etc., fazem a queimada. E não é à toa que pega fogo. Pega fogo, é um período de seca, nós estamos num período dificílimo, uma fagulha pega fogo como se fosse nada. É aquele fogo que agora eu lembrei, desculpe, mais uma vez, da parábola da figueira, quando Jesus diz o quê? Aquele que não dá fruto, aquele que não presta, o galho que não presta, é atirado ao fogo. Porque o fogo, ele tem esse sentido. O fogo tem um sentido de que é uma renovação, uma transformação muito rápida, muito impactante, e ele também purifica, porque ao queimar, ele queima, inclusive, os miasmas deletérios, negativos, etc., de tudo que estava ali. Então, assim, infelizmente, isso que a gente está vendo hoje no nosso Brasil, fundamentalmente nas áreas de maior biodiversidade, são consequência direta da nossa ignorância, da nossa maldade, dos nossos maus hábitos, do fato de sermos seres humanos egoístas, orgulhosos, achamos que podemos fazer o que quiser, que não tem que prestar conta a ninguém e que ninguém está nem aí para o que a gente faz. Olha aí a consequência. Hoje nós temos quase 25% do Pantanal acabado. 25% da nossa biodiversidade foi para o lixo. Isso vai alterar só o Pantanal? Está todo mundo preocupado só com o Pantanal? É para preocupar com o Pantanal, sim, mas tem que se preocupar com você daqui a 10 anos, porque a falta desses 25%, a gente não consegue hoje nem mesurar o que será isso na nossa existência, em termos de oxigenação, de qualidade de vida, de ambiente propício à existência, aquilo lá é o maior manancial de água doce do mundo. O que vocês acham que é queimar 25%? Quanto que desse manancial vai diminuir pela falta da arborização daquilo que está acima do solo, no entremeio do solo, que garante a existência daquela água? E aí todo mundo fala: oh, meu Deus, vamos salvar, mas vamos salvar eficazmente. Primeiro, de forma direta, e ali em cima, sim, tem que fazer, tem que acontecer. Mas a gente tem que salvar isso em nós. Nós temos que salvar isso dentro de nós. Acabou essa história de esperar que Zezinho, o Guinho e Luizinho vão fazer. Nós é que temos que fazer. Isso é responsabilidade. Enquanto a gente não arregaça as nossas mangas, não pega, não põe uma bota no pé e vai fazer alguma coisa, as coisas não vão funcionar. Agora, junto a colocar a bota no pé, correr para o Pantanal e apagar fogo, vamos apagar isso em nós. Vamos colocar e parar para ver o que eu faço da vida, que eu produzo isso. Porque pessoas, para fazerem isso, e para que a espiritualidade tenha permitido que isso aconteceu, é porque o elemento miasmático desse nosso país, a estrutura espiritual, miasmática, perispiritual nesse país estava muito ruim. Está muito ruim. Precisou queimar, precisou arder, precisou ser jogada ao fogo, porque não estava produzindo fruto bom, fruto que pudesse ser útil no mundo que a gente vive. Então, quando a espiritualidade superior, como essa mensagem do nosso mentor, fala isso, que é triste, mas é resposta aos nossos equívocos, é resposta à nossa ignorância, e que não é à toa que isso acontece na pátria do Evangelho, porque para ser pátria do Evangelho já não tinha mais outra alternativa. Ou queima e vira pátria do Evangelho, ou esquece esse assunto. É mais ou menos por aí a coisa, né? Ou a gente vai hoje entender isso, que a gente está ardendo fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, para quê? Para virar outro, um ser humano melhor, um ser humano acima de qualquer coisa, um ser humano acima, que põe somente o dever no bem
como sua prioridade nas suas ações e nos seus pensamentos. E ele segue. Aí ele fala algo que começa a gente começa a ver o resultado, o profícuo disso, ou seja, onde isso nos leva? Ele diz: aqueles que ardem, ou que estão no fogo hoje, arderão. Aqueles que ardem, secarão. Então, aquela natureza que queimou, secará, findará. E aqueles que secam, renascerão. E aqueles que partem dos desencarnes, voltarão, retornarão. E isso se chama transformação. Então, nós recebemos de Jesus, através de Ismael, a responsabilidade de ser neste cadinho de mundo a pátria do Evangelho. A pátria, o local onde o mundo seria sempre voltado para o bem e para o amor. Até hoje a gente não conseguiu fazer isso. Então, veem-se as coisas. Veem-se as coisas. Gente, vocês pararam para pensar que isso está vindo dentro de uma pandemia? Que nós estamos lutando, além de uma pandemia, nós estamos lutando com isso? Olha só a que ponto nós chegamos. Olha só a que ponto a nossa barbárie espiritual chegou para permitir que sejamos desse jeito, para permitir chegarmos a esse ponto, né? Mas é transformação, é renovação, é um redirecionamento, como ele fala, das vibrações necessárias para esse planeta e para essa pátria. Então, isso tudo tem que valer para quê? Para que cada um que esteja dentro da sua casa se compadeça, para que cada um que esteja dentro da sua conforto do seu lar se compadeça e veja, meu Deus, nós precisamos mudar, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser melhores. E cada um assumir, pegar na mão a responsabilidade dessa transformação e parar de esperar que o outro faça. Agora, infelizmente, dentro de toda essa catástrofe, de toda essa tristeza, de todo esse processo, que é um processo que não dá nem para definir em palavras, quando muitos vão lá e falam, nós queremos ajudar, existem organizações que já estão comandando, tipo assim, você não pode, aquela instituição também não, o Zezinho, o Guinho, o Luizinho também não pode, porque quem manda aqui somos nós. Vocês acreditam que já tem isso? O que isso significa? Que o homem não está aprendendo nada. As pessoas ainda querem tirar proveito da tragédia para aparecer na mídia, tirar proveito da tragédia para ganhar doação, tirar proveito da tragédia para aparecer. É incrível. Gente, isso é incrível. Aí eu pergunto, vai precisar de o quê agora? A casa do fulano? Né? Vai precisar de o quê agora? Né? Já está ardendo a vida, porque eles estão justamente ardendo aonde? Nos locais de maior representatividade de vida, maior biodiversidade de vida, não é? Da fauna e da flora. Está ardendo lá. Mas se não for suficiente, vai arder dentro da casa. Bom, sigamos em frente. Aí diz ele, o fogo é real, mas também é simbólico. O fogo dói, mas também purifica. O fogo destrói, mas reconstrói em seguida nas suas próprias cinzas, o que significa que o Brasil se prepara. Isso está sendo, digamos assim, a oportunidade de nós purificarmos para entrarmos na pátria do Evangelho. Ou seja, de nos purificarmos para estabelecermos a pátria do Evangelho, né? E que isso depende somente de nós. Não é mais papel da espiritualidade. Não é o papel dela. Papel nosso, ok? Então, diz ele, sejam bons cristãos, faça o papel dos bons cristãos, não é? Em todos os dias, todos os momentos, todos os minutos, todas as horas, seja cristão. E não há outro caminho, e não há outra possibilidade para que se faça valer a pena toda essa destruição. Então, gente, para que isso não seja em vão, para que tudo isso, toda essa destreza, toda essa desgraça, toda essa tragédia
não seja em vão, vamos estabelecer em nós o cristão verdadeiro. Não é o cristão que fica Senhor, Senhor, Senhor e não faz nada. Não, é o cristão, é aquele que faz. É aquele que todas as suas ações e todo o pensamento sempre está voltado para o que é melhor para o mundo que vivemos. O que é melhor para todos nós, não é? Se eu tenho que fazer tal coisa ou tal coisa, medir, essa é melhor para todos? Ou essa aqui só é boa para mim? Não, então essa aqui, que é melhor para todos, é a que eu vou fazer, não é? Esse é o resultado prático para que a gente vá tirar essa experiência. E como ele diz, que possamos ressurgir disso como uma fênix. A fênix, simbolicamente, é aquela que morre, ressurge da cinza, morre, ressurge da cinza, né? Nasceremos das cinzas, de forma psicológica, espiritualmente falando, não é? E também de forma física falando. Vamos renascer dessa tragédia. Vamos renascer como fênix, saindo dessas cinzas, dessa tragédia, melhores, para construirmos nas nossas ações, nos nossos pensamentos, em nós e em todos nós, a verdadeira pátria do Evangelho. Não é só aquela que tem número X de cristão, número X, não importa, não importa. A pátria do Evangelho é fazer o bem e amar o próximo. Ponto. Ok? Então, essa foi a grande lição que essa espiritualidade nos trouxe essa semana. Não vamos deixar que o fogo nos consuma. Vamos fazer dele a transformação, que é para isso que, infelizmente, ele aí está. Porque não nos transformamos mais nada, né? Usamos politicamente errado tudo, fizemos tudo errado, inclusive dentro dessa pandemia, vê-se os resultados que temos tido no nosso país. Então, chega uma hora, se nada está fazendo efeito para você amar o seu próximo e fazer o bem, mais uma chacoalhada. E vamos torcer para a gente aprender, né? Que a grande maioria possa aprender. E que essa minoria, esse pessoal que já está querendo tirar proveito disso, que vão em casa e repensem sobre si próprios, né? E vejam quem são e o que estão fazendo. Que Jesus nos abençoe, nos encha de energias positivas, nos coloque no seu colo e nos ampare, porque estamos precisando ser amparados, amparados e acolhidos para que acordarmos amanhã estejamos aptos a sermos realmente filhos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ó Pai, obrigado pela vida. Obrigada por tudo que nos destes, pela forma física que nos estabelecestes, pelo espírito que somos, pela oportunidade de sorrir e de amar. Ajude-nos mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Ajude-nos a passar da nossa mediocridade espiritual, dessa infância espiritual, para esse amadurecimento, de entendermos como teus filhos e sermos dignos do teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Mil beijos para vocês, bye bye, até quarta-feira que vem, sempre com saudade, com alegria, eu venho estar aqui com vocês. E um dia, quem sabe em breve, estaremos lá, fisicamente no santuário.
mas nós também já decidimos que mesmo os santuários regressando, nós continuaremos com as nossas palestras, que talvez venham a mudar de dia, porque quarta-feira é um dia de trabalho, de assistência, se o santuário abrindo as portas novamente, passaremos as palestras, as nossas lives, para talvez sexta-feira. Mas isso é um trabalho à frente, para que a gente não abandone ninguém, não é? Que estejamos sempre juntos. Graças a Deus. Beijos, amores. Até quarta-feira que vem. E aos trabalhadores, até amanhã no nosso curso. Temos aula toda quinta-feira, através do Zoom, né? Estamos lá estudando firmes e fortes. Amém. Beijos. Bye, bye.